Olá, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass. Essa aula faz parte de um conceito que eu chamo de a decisão antes da aplicação. Porque a maioria dos profissionais começa pelo ativo e é exatamente aí que o erro acontece. Se você já trabalha com ativos injetáveis ou só deseja começar a atuar nessa área com segurança, essa aula foi pensada exatamente para você. Talvez você já esteja na prática e sinta que, mesmo aplicando corretamente, os resultados nem sempre são previsíveis. Em alguns pacientes funciona muito bem, em outros nem tanto. E fica aquela sensação silenciosa de insegurança clínica, de não saber exatamente como ajustar, por que funcionou em um caso e não funcionou em outro. E como ter mais previsibilidade sem depender de tentativa e erro. Ou talvez você ainda não aplique, mas já percebeu algo importante. Ativos injetáveis são um dos grandes pilares da estética e da saúde integrativa hoje. Eles permitem atuar com diferentes perfis de pacientes: emagrecimento, performance, estética corporal, saúde da pele, equilíbrio metabólico, e representam uma grande oportunidade profissional. Mas, no mesmo tempo, despertam medo. Medo de errar, medo de não saber decidir, medo de entrar em algo sem base sólida. Independentemente de ponto de que você está, existe algo em comum entre esses dois perfis, que quase ninguém aprende a pensar clinicamente antes de aplicar. Meu nome é Mike Silva, sou biomédico, atuo com farmacologia aplicada e estética avançada. Ao longo da minha trajetória, organizando um curso completo com mais de 250 aulas, eu percebi um padrão muito claro. A maioria dos profissionais aprende a técnica e os produtos, mas não aprende o raciocínio que vem antes da decisão. E é exatamente aí que a prática trava, tanto para quem já aplica, quanto para quem quer começar. Por isso eu já quero alinhar algo importante desde o início dessa Masterclass. Essa não é uma aula para ensinar dose, protocolo ou técnica de aplicação. Você não vai sair daqui com uma receita pronta. Eu não acredito que isso seja o que torna um profissional seguro e responsável. O que eu quero te entregar hoje é algo mais estratégico. Clareza de raciocínio, visão clínica e uma forma organizada de tomar decisões antes de qualquer aplicação. O nível de segurança e de resultado de um profissional não é definido apenas pelo ativo que ele usa, mas pela ordem do raciocínio clínico que levou àquela escolha. Quando essa ordem está errada, o profissional até pode aplicar bem, ou até se preparar para aplicar, mas fica dependente de protocolos prontos, de orientação de terceiros e de tentativa e erro. E isso tem um custo: insegurança, retrabalho, medo de errar e um teto claro de crescimento profissional. Ao longo dessa aula, eu vou te mostrar como identificar esses erros invisíveis que passam desapercebidos no dia a dia. Você vai entender por que dois profissionais podem usar o mesmo ativo e ter resultados completamente diferentes. Vai perceber por que alguns conseguem previsibilidade clínica, enquanto outros tentam apagar incêndio ou adiando decisões por insegurança. E eu vou usar exemplos genéricos, padrões reais de prática, sem promessas milagrosas, porque aqui a prova não é marketing, é realidade clínica. Essa aula tem uma progressão clara. Primeiro eu vou colocar um espelho na sua frente, mostrando a dor real que quase ninguém verbaliza, mas muita gente sente. Depois vou te mostrar o erro invisível que faz o profissional acreditar que o problema está no ativo, quando na verdade está na decisão antes dele. E em seguida vou te apresentar o mecanismo que organiza tudo, a ordem do raciocínio clínico. No final você vai ter um checklist simples para te autoavaliar e entender exatamente onde a sua prática ou a sua preparação está travando. Essa aula é para profissionais da saúde que querem sair da execução automática e desenvolver uma postura clínica mais segura, consciente e responsável. É para quem quer construir base antes de aplicar ou corrigir a base que nunca foi organizada. Não é sobre decorar receitas, é sobre aprender a decidir. E eu vou te fazer uma promessa realista. Se você ficar comigo até o final, você vai conseguir responder uma pergunta essencial para a sua atuação profissional. Esteja você começando ou já atendendo. Porque mesmo estudando e fazendo tudo certo, a segurança clínica ainda não é plena. Quando essa resposta ficar clara, a forma como você enxerga a sua prática muda. E o jogo muda junto. Então respira, ajusta o foco e vem comigo. Vamos começar do ponto certo.
Se você já atua com ativos injetáveis, existe uma sensação que quase ninguém fala em voz alta, mas que é muito mais comum do que parece. A sensação de não ter total segurança sobre as decisões clínicas que você toma no dia a dia. Você aplica, acompanha o paciente, observa alguma melhora, mas nem sempre consegue repetir o mesmo resultado no próximo atendimento. Em alguns casos funciona muito bem, em outros, efeito é fraco, lento ou simplesmente diferente do esperado. E quando isso acontece, começa um ciclo silencioso. Trocar o ativo, ajustar o protocolo, pedir opinião para os colegas, buscar uma orientação externa ou entrar em grupos de WhatsApp tentando encontrar uma resposta melhor. O problema é que, na maioria das vezes, essa dificuldade não está ligada à falta de estudo ou de dedicação. Pelo contrário, a maioria dos profissionais se esforçam, investem em cursos, compram bons produtos, tentam seguir tudo corretamente. O ponto crítico é que quase ninguém foi ensinado a organizar o raciocínio clínico antes da escolha do ativo. E quando essa organização não existe, a prática vira tentativa e erro, mesmo quando o profissional é tecnicamente competente. Isso gera insegurança na escolha do ativo, insegurança na explicação para o paciente. Também insegurança quando o resultado não vem como esperado. E essa insegurança tem um impacto direto na atuação profissional. Ela faz o profissional evitar certos casos, adiar decisões, ter medo de ampliar a atuação e muitas vezes cobrar menos do que poderia. Justamente por não se sentir totalmente seguro do que está fazendo. Aos poucos, a prática clínica deixa de ser previsível e passa a ser tensa. Outro ponto muito comum é a dependência de protocolos prontos. O protocolo passa por uma sensação imediata de proteção. Ela dá a impressão de que se algo não funcionar, a responsabilidade não é totalmente sua. Mas essa falsa segurança cobra um preço alto. O profissional deixa de entender o porquê das escolhas e perde autonomia clínica. Ele executa, mas não domina. Quando algo não funciona, o raciocínio costuma seguir sempre o mesmo caminho. Talvez esse não seja o ativo ideal. Talvez eu precise trocar a substância. Talvez esse paciente seja difícil. Raramente surge a pergunta mais importante. Será que o problema está na forma como eu organizei o raciocínio antes da escolha? Esse cenário cria um desgaste emocional silencioso. O medo de errar, o receio de complicar um paciente, a dúvida constante se realmente está fazendo o melhor possível. Tudo isso vai se acumulando e transformando a prática clínica em algo pesado, inseguro e pouco previsível. E aqui entra um ponto importante. Essa dor não é exclusiva de quem está começando. Muitos profissionais intermediários e até experientes vivem exatamente isso. Aplicam há anos, mas sentem que existe um limite invisível que impede a evolução. Um teto que não é técnico, mas clínico e mental. Mais frustrante é perceber que o esforço é grande, mas o retorno nem sempre acompanha. Trabalha-se muito, estuda-se muito, mas a sensação de domínio completo não chega. E isso não acontece por falta de capacidade. Acontece porque ninguém ensinou de forma estruturada como pensar clinicamente antes de aplicar. Se em algum momento dessa fala você se reconheceu, seja na insegurança, na dependência de protocolo, na dificuldade de repetir resultados, saiba que isso não é um problema individual, é um padrão. E entender esse padrão é o primeiro passo para sair dele. Depois de observar por um tempo a prática clínica, existe um erro que aparece de forma recorrente, inclusive em profissionais experientes, que quase sempre passa despercebido. É o erro de acreditar que ativo é a solução principal do problema. Isso não acontece por falta de inteligência ou de estudo. A própria forma como o mercado ensina conduz o profissional a pensar assim. O foco quase sempre está no produto. Qual ativo usar, qual é o mais moderno, qual tem melhor marketing, qual está em alta. Aos poucos, sem perceber, o profissional começa a associar resultado clínico à escolha do ativo, como se ele fosse o fator determinante do sucesso. E é exatamente aí que o raciocínio começa a se inverter. Quando o ativo vira o centro da decisão, o profissional passa a reagir aos resultados em vez de conduzi-los. Se funciona, ótimo. Se não funciona, troca o ativo. Se funciona pouco, ajusta a dose. Associa outras substâncias ou muda o protocolo. Tudo gira em torno do produto, enquanto a lógica clínica que deveria vir antes fica em segundo plano. Esse tipo de raciocínio cria uma ilusão perigosa, a sensação de que basta encontrar o ativo certo para resolver qualquer situação.
Mas na prática o que acontece é o oposto. O profissional até encontra bons produtos, mas não consegue repetir resultados de forma consciente. Mas não consegue repetir resultados de forma consistente, porque a decisão não foi construída sobre uma leitura clínica organizada. Dois profissionais podem usar exatamente o mesmo ativo e obter respostas completamente diferentes. Isso acontece porque o resultado não está no ativo isoladamente, mas na ordem do raciocínio clínico que levou àquela escolha. Quando essa ordem está errada, o ativo vira apenas uma tentativa, não uma estratégia. O problema é que esse erro raramente é percebido. O profissional acredita que está evoluindo, porque está sempre trocando produtos, estudando novas substâncias e buscando a próxima solução. Só que, na realidade, ele continua preso ao mesmo ponto, reagindo aos efeitos em vez de entender as causas. Esse padrão gera frustração, retrabalho e insegurança. Com o tempo, cria um teto claro de crescimento profissional, porque enquanto o ativo for visto como solução, o profissional nunca vai dominar o processo. Esse padrão gera frustração, retrabalho e insegurança. Com o tempo, cria um teto claro de crescimento profissional, porque enquanto o ativo for visto como solução, o profissional nunca vai dominar o processo. Ele apenas executa parte dele, sem ter clareza de todo. Esse tipo de raciocínio centrado no ativo também cria outro problema silencioso. O profissional passa a acreditar que o erro sempre está fora dele. Se o resultado não veio, a culpa foi do produto, do fornecedor, do paciente ou da resposta biológica individual. Isso impede a evolução clínica, porque não existe reflexão estruturada sobre a decisão tomada. Sem reflexo, não existe aprendizado real, apenas repetição. Quando você entende que o ativo não é o ponto inicial, mas o ponto final de uma cadeia de decisões, tudo muda. A prática deixa de ser um jogo de tentativa e erro e passa a ser um processo consciente. O profissional começa a saber explicar por que escolheu determinada estratégia, o que espera daquele resultado e quais sinais precisa observar ao longo do caminho. Isso traz segurança, não só para quem aplica, mas também para quem está sendo atendido. Perceba que eu não estou dizendo que o ativo não importa. Ele importa sim, mas ele não pode ser o ponto de partida. Quando o profissional começa a decisão pelo ativo, ele já começou errado, mesmo que por acaso acerte em alguns casos. E é exatamente por não compreender esse primeiro erro que muitos profissionais tentam compensar a insegurança de outra forma, buscando protocolos prontos, fórmulas já testadas ou sequências seguras para seguir. Parece lógico, parece responsável, mas na prática é apenas uma forma diferente de fugir da decisão clínica. É sobre isso que vamos falar agora no próximo bloco. Bloco 4, o erro invisível número 2, copiar protocolo. Quando o profissional percebe que trocar o ativo não resolve completamente o problema, surge quase sempre a segunda tentativa de compensação, a dependência de protocolos prontos. E esse é um erro extremamente comum, porque ele parece, à primeira vista, responsável e seguro. O protocolo passa por uma sensação imediata de controle, ele organiza etapas, dá uma sequência clara e cria uma impressão de que, se algo não funcionar, ao menos foi feito do jeito certo. Para quem está inseguro, isso traz alívio. Para quem já atende há um tempo, parece eficiência. Mas na prática clínica, essa segurança é ilusória. O grande problema de copiar protocolo não é usar uma referência. Referências são importantes. O problema é substituir o raciocínio clínico pela execução automática. Quando isso acontece, o profissional deixa de decidir e passa apenas a reproduzir. Ele segue etapas, mas não compreende a lógica que sustenta aquelas escolhas. E quando o protocolo não funciona como esperado, o cenário se repete. Ajusta-se a sequência, troca-se um item, associa-se algo novo ou procura-se outro protocolo melhor. O erro, novamente, não é questionado na origem. Poucos param para perguntar se aquela conduta fazia sentido para aquele paciente específico, naquele contexto biológico específico. Isso cria um padrão perigoso. O profissional começa a acreditar que o problema está sempre na referência utilizada e não na ausência de raciocínio estruturado. Ele pula de protocolo em protocolo, acumulando informação, mas sem consolidar entendimento. Parece evolução, mas na verdade é acúmulo sem organização. Outro efeito silencioso desse erro é a perda de autonomia clínica. Quem depende de protocolo tem dificuldade de sair do script,
situações um pouco diferentes geram travamento. Casos fora do padrão causam insegurança e, aos poucos, o profissional passa a evitar atendimentos mais complexos, justamente porque não se sente preparado para decidir sem uma fórmula pronta. Existe ainda um impacto direto na relação com o paciente. Quando o profissional não domina o raciocínio por trás da conduta, a explicação fica superficial, a confiança transmitida é menor, o paciente percebe quando a decisão vem de convicção clínica ou quando vem de apenas reprodução de algo aprendido. É importante deixar algo muito claro. Protocolos não são um problema em si. O problema é quando o protocolo ocupa o lugar de pensamento clínico. Quando isso acontece, o profissional até executa corretamente, mas não consegue adaptar, justificar ou corrigir a conduta de forma consciente. Esse erro costuma andar junto com o anterior. Primeiro, acredita-se que o ativo resolve tudo. Quando isso falha, busca-se proteção no protocolo. Nos dois casos, a decisão clínica é empurrada para fora e o profissional se distancia do controle da prática. E tem mais, quando o profissional se acostuma a copiar, ele começa a pular a etapa mais valiosa da clínica e de pensar, a prática vira execução e o aprendizado vira consumo de conteúdo. Só que consumo não gera domínio, e domínio aparece quando você entende a lógica e consegue adaptar com segurança, mesmo quando o caso foge do padrão. Percebe como isso impacta o crescimento financeiro? Quem depende de protocolo tende a cobrar como aplicador, não como clínico, porque lá no fundo falta argumento técnico para sustentar o valor. E sem postura clínica, qualquer objeção do paciente derruba o preço. No próximo bloco eu vou te mostrar que existe uma forma de sair desse ciclo sem abandonar referências e sem improvisar. Existe um mecanismo que organiza as decisões antes da escolha do ativo e antes do uso de qualquer protocolo. Essa ordem que diferencia quem apenas executa de quem realmente domina a prática clínica. O mecanismo, a ordem do raciocínio clínico. Depois de reconhecer os dois erros invisíveis mais comuns, tratar o ativo como solução principal e copiar protocolos como forma de segurança, surge uma pergunta inevitável. Se não é o ativo e não é o protocolo, então o que realmente sustenta uma decisão clínica segura, previsível e replicável? A resposta está no que eu chamo de ordem de raciocínio clínico. Esse conceito é simples, mas profundamente negligenciado na formação profissional. A maioria dos cursos entrega conteúdos fragmentados, nomes de ativos, indicações, via associações possíveis. O profissional até acumula informação, mas não aprende em que ordem essas informações devem ser organizadas para que a decisão faça sentido. E quando a ordem está errada, o resultado também tende a estar. Na prática clínica, a ordem importa mais do que o volume de conhecimento. Um profissional pode saber muito sobre ativos e ainda assim se sentir inseguro, justamente porque não sabe por onde começar a pensar. Ele pula direto para uma aplicação sem estruturar a leitura do caso. Às vezes acerta, mas não entende por quê. Outras vezes erra e também não entende onde foi o erro. Isso gera insegurança constante. A ordem do raciocínio clínico parte do princípio de que a escolha do ativo é consequência, não ponto de partida. Antes de pensar no que aplicar, existe uma sequência lógica de análise que precisa acontecer. Quando essa sequência é respeitada, a decisão deixa de ser intuitiva ou baseada em tentativa e erro. Ela passa a ser consciente, explicável e defensável do ponto de vista clínico. É exatamente isso que diferencia quem reage e de quem conduz a prática. Quem reage troca ativos quando não funciona. Quem conduz entende por que funcionou ou por que não funcionou. Perceba que não estou falando de decorar etapas fixas ou seguir uma fórmula engessada. Estou falando de organizar o pensamento clínico. Dois profissionais podem ter o mesmo conhecimento técnico e acesso aos mesmos produtos, mas aquele que respeita a ordem do raciocínio toma decisões mais seguras, comunica melhor suas condutas e lida com imprevistos com muito mais tranquilidade. Resultados previsíveis não vêm de testar mais produtos ou buscar combinações novas o tempo todo. Ele vem de fazer as perguntas certas na ordem certa antes de qualquer escolha. Essa organização reduz erros, reduz retrabalho e diminui o desgaste emocional da prática clínica. Quando essa ordem não existe, o profissional fica refém da tentativa e erro. Cada caso vira uma nova aposta. Quando ela existe, o profissional começa a enxergar padrões.
Ele entende o que observar, o que priorizar, quando avançar e quando segurar. A prática deixa de ser caótica e passa a ter lógica. Esse mecanismo também transforma a relação com o paciente. A explicação deixa de ser vaga e passa a ser estruturada. O profissional transmite segurança, porque sabe justificar suas escolhas. O paciente percebe essa clareza, confia mais no processo e tende a aderir melhor ao tratamento. Isso impacta diretamente a valorização do trabalho profissional. É importante deixar algo muito claro. A ordem do raciocínio clínico não substitui o conhecimento técnico, nem elimina a importância dos ativos. Ela organiza tudo isso. Ela cria um eixo central que conecta estudo, prática e decisão. Sem esse eixo, o conhecimento fica solto. Com esse eixo, o conhecimento se transforma em domínio. Quando o profissional entende essa ordem, ele para de buscar soluções prontas e começa a construir soluções conscientes. Ele não trava quando um caso foge do padrão, porque ele sabe exatamente por onde começar a pensar. Isso traz segurança, autonomia e maturidade clínica. É por isso que eu sempre digo o seguinte: a maioria dos profissionais erra porque começa pelo ativo. Eu começo pela decisão. Quando você muda esse ponto de partida, tudo o resto da prática muda junto. Quando você muda esse ponto de partida, todo o resto da prática muda junto. No próximo bloco, eu vou te mostrar como essa forma de pensar aparece na prática, através de padrões reais que se repetem no dia a dia clínico. Não com técnica, não com protocolo, mas com leitura, lógica e decisão. É aqui que o domínio começa a se consolidar. Vamos falar de um microcaso clínico. Para deixar tudo isso mais concreto, eu quero trazer agora um padrão clínico que se repete com muita frequência na prática. Não um caso específico, mas um tipo de situação que eu vejo acontecer inúmeras vezes. Imagina um profissional que já atua com ativos injetáveis há algum tempo, ele estudou, fez cursos, conhece os principais produtos do mercado e segue protocolos considerados seguros. Tecnicamente, ele faz tudo certo. A aplicação é correta, a escolha do ativo parece adequada e o acompanhamento é feito. Ainda assim, os resultados variam demais. Em alguns pacientes, a resposta é ótima, em outros, o efeito é fraco, lento ou simplesmente não aparece. E quando isso acontece, o raciocínio costuma seguir sempre o mesmo caminho. Trocar o ativo, ajustar a associação, buscar uma nova referência ou perguntar para alguém de um grupo de WhatsApp se existe um protocolo melhor para aquele tipo de caso. Perceba que nesse cenário o profissional está sempre reagindo ao resultado, nunca conduzindo o processo desde o início. Ele até tem boa intenção e conhecimento técnico, mas a decisão foi construída de trás para frente. O ativo entrou antes da leitura clínica organizada. O ponto central aqui não é o produto utilizado. O ponto é que, antes mesmo da escolha, faltou organizar o raciocínio. Faltou respeitar a ordem. O profissional pulou etapas mentais importantes e tentou resolver tudo no momento da aplicação. Quando isso acontece, o resultado passa a depender mais da sorte do que da estratégia. Esse tipo de situação gera uma sensação muito comum, a de que o paciente é imprevisível. O profissional começa a acreditar que cada organismo responde de um jeito e usa isso como justificativa para a inconsistência dos resultados. Só que na prática, muitas dessas variações poderiam ser antecipadas se a leitura clínica tivesse sido feita de forma mais estruturada. E aqui entra um ponto-chave. Quando o profissional não entende exatamente por que escolheu determinada conduta, ele também não consegue explicar isso com clareza para o paciente. A explicação fica vaga, genérica. O paciente percebe essa insegurança, mesmo que de forma inconsciente. Isso afeta a confiança, a adesão e a valorização do atendimento. Esse microcaso genérico deixa algo muito claro. O erro não está em errar um ativo específico, mas em não ter clareza do processo de decisão. Quando a decisão não é consciente, qualquer resultado diferente do esperado vira um problema maior do que deveria ser. Não existe aprendizado real, apenas tentativa de correções. Agora observe a diferença quando a ordem do raciocínio clínico é respeitada. O profissional começa a entender o contexto antes de pensar em aplicação. Ele sabe exatamente o que está buscando com aquela conduta. Quando o resultado vem diferente do esperado, ele consegue identificar em qual ponto do processo algo não se comportou como previsto. Nesse cenário, o resultado deixa de ser um mistério, ele vira informação.
algo que pode ser interpretado, ajustado e usado para evoluir a conduta. O profissional não entra em pânico, não troca tudo de uma vez e não perde a confiança. Ele aprende com o caso porque entende a lógica por trás das decisões. Esse é o tipo de maturidade clínica que não vem com mais protocolos ou mais produtos. Ela vem com a organização de raciocínio. E é isso que transforma a prática em algo previsível, seguro e profissional, mesmo quando os casos são diferentes entre si. Esse padrão que eu descrevi não é exceção, ele é extremamente comum. E a boa notícia é que ele não está ligado à falta de capacidade, mas à falta de estrutura mental para decidir. Quando essa estrutura é construída, a clínica muda de nível. No próximo bloco eu vou mostrar exatamente o que muda de forma prática e objetiva quando o profissional começa a pensar clinicamente de maneira organizada. É aí que a segurança, previsibilidade e valorização começam a aparecer com muito mais clareza. O que muda quando se pensa clinicamente? Quando o profissional começa a pensar clinicamente de forma organizada, a primeira mudança não é técnica, é mental. Ele deixa de atuar no modo reativo e passa a conduzir os processos. Isso significa que a decisão deixa de nascer da urgência do resultado e passa a nascer da leitura correta do contexto. A prática sai do improviso e entra nas previsibilidade. A segunda mudança é a clareza de intenção. Quem pensa clinicamente sabe exatamente o que está buscando com cada conduta. Não existe aplicação para ver no que dá. Existe objetivo, critério e expectativa definida. Quando o resultado vem diferente do esperado, ele não gera pânico, ele gera informação. E informação, bem interpretada, acelera a evolução. A terceira mudança é a segurança na decisão. Segurança não vem de decorar mais protocolos, mas de entender por que uma escolha faz sentido naquele cenário. O profissional passa a sustentar suas decisões com lógica, não com autoridade emprestada. Isso reduz o medo de errar, porque o erro deixa de ser um risco imprevisível e passa a ser um evento analisável. Essa mudança impacta diretamente a comunicação com o paciente. A explicação deixa de ser vaga e passa a ser estruturada. O profissional explica o raciocínio, não apenas a conduta. O paciente percebe coerência, entendendo o caminho e confia no processo. E confiança aumenta a adesão, e a adesão melhora o resultado. Esse ciclo começa no pensamento clínico. Outro ponto decisivo é a economia de energia mental. Quando o raciocínio é organizado, o profissional não precisa pensar do zero. A cada caso, ele reconhece padrões, prioriza informações e toma decisões com muito mais agilidade e menos desgaste. Isso diminui o cansaço emocional e aumenta a consistência de atendimento ao longo do tempo. Pensar clinicamente também muda a forma como o profissional lida com exceções. Casos que fogem do padrão deixam de ser ameaça e passam a ser oportunidade de leitura. Em vez de travar ou recorrer imediatamente a soluções prontas, ele sabe por onde começar a analisar. Essa autonomia é o que diferencia quem executa de quem domina. Ainda há um impacto direto na valorização profissional, porque quem pensa clinicamente não se posiciona como aplicador, mas como decisor. Isso muda a postura, a linguagem e o valor percebido. O profissional sustenta preço porque sustenta raciocínio, e preço sustentado por lógica é muito mais difícil de ser questionado. Com o tempo, essa forma de pensar cria consistência. E consistência gera confiança, e confiança gera fidelização. O profissional passa a ser lembrado pelo resultado e pela clareza, não apenas pelo procedimento. Essa é uma base prática sólida e escalável, independentemente da técnica específica utilizada. Por isso que é importante deixar claro, pensar clinicamente não significa complicar, significa organizar, significa saber o que observar, o que priorizar e quando avançar. Essa organização reduz erros silenciosos, diminui retrabalho e evita decisões impossíveis. O ganho não é só clínico, é emocional e financeiro. Quando o profissional atinge esse nível de organização mental, ele para de correr atrás do próximo produto ou da próxima promessa. Ele passa a usar o que faz sentido no momento certo, pelo motivo certo. Isso é domínio. E domínio não depende da moda, depende da estrutura. Essa mudança não acontece por acaso. Ele não vem com mais informações soltas. Ela vem quando o profissional aprende a organizar o raciocínio de forma progressiva, com método. É isso que transforma conhecimento em decisão. E decisão é resultado consistente.
E aqui entra um ponto que muita gente ignora. Ativos injetáveis não são só um procedimento, são um mercado inteiro que a maioria dos profissionais ainda não sabe acessar. Hoje, grande parte da renda da estética está concentrada em técnicas saturadas, como toxina botulínica, preenchimento, bioestimulador. Todo mundo aprende a executar. Poucos sabem se diferenciar. Quando você domina raciocínio clínico aplicado aos injetáveis, você deixa de oferecer um único serviço e passa a atuar em múltiplas frentes. Emagrecimento, performance, suplementação injetável, saúde capilar, modulação metabólica e estética funcional. Isso não é sobre fazer mais procedimento, é sobre ter mais possibilidade de atendimento, mais valor por paciente e menos dependência de um único serviço. Aplicar qualquer um aprende. Dominar o raciocínio é o que cria autonomia e muda o nível do jogo. No próximo bloco eu vou te mostrar como essa forma de pensar aparece novamente na prática através de um segundo padrão clínico, que se repete com muita frequência. Não para ensinar técnica, mas para reforçar como a leitura correta muda completamente o desfecho de um caso. Agora eu quero trazer um segundo padrão clínico que aparece com muita frequência na prática, especialmente entre profissionais que já aplicam ativos há muito tempo e acreditam que o problema está apenas em refinar o que já fazem. Esse padrão é mais sutil porque à primeira vista parece evolução, mas na verdade mantém o profissional no mesmo nível. Imagina um profissional que já percebeu que trocar ativo não resolve tudo e que copiar protocolo também não entrega previsibilidade. Ele começa então a buscar algo diferente, associa mais conceitos, adiciona mais etapas, acumula mais informação. A prática fica mais complexa, mas não necessariamente mais clara. O número de decisões aumenta, mas a organização dessas decisões continua frágil. Nesse cenário, o profissional sente que está fazendo mais, mas não sente que está dominando mais. Ele começa a justificar resultados com explicações longas, mas pouco objetivas. Quando o caso funciona, ótimo. Quando não funciona, a análise se perdeu em excesso de variáveis. Falta de critério para saber o que realmente importou naquela decisão. Esse padrão revela algo importante. Complexidade não é domínio. Muitas vezes é apenas sinal de falta de estrutura. Quando não existe um método claro de organização do raciocínio, o profissional tenta compensar adicionando camadas, quando na verdade deveria organizar prioridades. É aqui que entra a prova de método. Profissionais que dominam a ordem do raciocínio clínico não precisam complicar para parecerem seguros. Eles simplificam porque sabem exatamente o que observar primeiro, o que vem depois e o que pode ser descartado naquele momento. Isso não empobrece a decisão, fortalece. Na prática, isso se traduz em leituras mais objetivas. O profissional consegue identificar rapidamente o ponto central do caso. Ele sabe o que está interferindo no resultado e o que é apenas ruído. Essa capacidade não vem de decorar mais conteúdo, mas de saber e hierarquizar a informação. Esse segundo microcaso que eu estou falando para vocês mostra um erro comum: confundir a evolução com acúmulo. O profissional consome mais cursos, mais materiais, mais referências, mas continua sem um eixo organizado. Sem esse eixo, cada novo conhecimento entra como uma peça solta. Com o eixo, cada nova informação encontra seu lugar. Quando o método está claro, o profissional consegue revisar um caso com objetividade. Ele sabe onde olhar primeiro quando algo não sai como esperado. Isso reduz a ansiedade, reduz o improviso e aumenta a confiança. Outro ponto importante é a consistência de comunicação. Quem tem método não precisa convencer o paciente com excesso de discurso. A explicação é curta, lógica e segura. Isso muda completamente a percepção de valor. O paciente sente que está diante de alguém que sabe exatamente o que está fazendo, mesmo sem detalhes técnicos. Esse padrão também explica por que alguns profissionais conseguem escalar a prática e outros não. Sem método, cada novo atendimento consome energia excessiva. Com método, a tomada de decisão se torna mais eficiente. O profissional atende melhor, com menos desgaste mental e mantém qualidade ao longo do tempo. Aqui fica clara a diferença entre informações e estrutura. Informação qualquer profissional pode buscar. Estrutura existe orientação, organização e treino mental. É isso que transforma a leitura clínica em decisão consistente. E é isso que permite ao profissional crescer sem perder segurança. Esse segundo microcaso não fala de erro grosseiro.
mas de estagnação silenciosa. O profissional sente que está sempre estudando, mas não sente que está avançando. Isso acontece porque falta método. Quando o método entra, o estudo passa a render resultado prático. No próximo bloco, eu vou te conduzir para um momento decisivo da aula, a autoavaliação. É onde você vai conseguir identificar com clareza em que ponto do processo você está hoje e por que, apesar do esforço, talvez ainda não tenha atingido o nível de domínio que busca. Autoavaliação, onde sua prática realmente está hoje. Agora é um momento mais importante dessa aula. Não porque eu vou te ensinar algo novo, mas porque eu vou te ajudar a enxergar com clareza onde você está hoje na sua prática clínica, sem julgamento, sem comparação com outros profissionais, apenas com honestidade. E eu quero que você responda mentalmente as próximas perguntas. Não responda como gostaria de estar. Responda como realmente acontece no seu dia a dia. Primeira pergunta. Quando você escolhe uma conduta, você consegue explicar com clareza por que aquela decisão faz sentido para aquele paciente específico, naquele momento específico, sem recorrer a frases genéricas ou porque sempre funciona? Segunda pergunta. Quando o resultado não vem como esperado, você sabe exatamente em que ponto de processo a decisão perdeu força? Ou a sua reação imediata é trocar o ativo, ajustar a associação, ou buscar uma referência externa para tentar corrigir? Terceira pergunta. Você sente segurança para sair do protocolo quando o caso pede algo diferente? Ou sente que, sem uma sequência pronta, a decisão fica pesada e o medo de errar aumenta? Quarta pergunta. Você consegue repetir resultados semelhantes em pacientes diferentes com contextos parecidos? Ou cada atendimento parece um novo começo, mesmo quando a queixa é semelhante? E quinta e última pergunta. Você sente que domina o raciocínio por trás do que faz ou sente que domina apenas a execução? Bem, essas perguntas não existem para te diminuir. Elas existem para revelar algo que muitos profissionais evitam encarar. Aplicar não é o mesmo que dominar. E enquanto essa diferença não fica clara, a evolução trava. Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas no sentido da insegurança, da dúvida ou da dependência de referências externas, isso não significa falta de capacidade, significa falta de estrutura de raciocínio. E isso é muito mais comum do que parece. Agora observe algo importante. Profissionais que dominam a prática clínica não são aqueles que nunca erram, são aqueles que sabem interpretar o erro. Eles sabem por que uma decisão foi tomada, sabem que observar depois e sabe exatamente onde ajustar quando algo foge do esperado. Essa clareza só existe quando o raciocínio está organizado. Se você sente que estuda muito, consome conteúdo, participa de cursos, mas ainda assim não sente segurança plena, isso também é um sinal. Informação sem organização gera confusão. Quanto mais você aprende sem um eixo central, mais difícil fica decidir. Essa autoavaliação não é sobre quanto você sabe, é sobre como você pensa. Dois profissionais com o mesmo conhecimento técnico podem ter níveis completamente diferentes de segurança e resultado. O fator que separa esses níveis é a forma como o raciocínio é estruturado antes da aplicação. Talvez, ao ver essas perguntas, você tenha percebido que o seu maior desafio não está em aprender um novo ativo, mas em aprender a pensar melhor sobre os ativos que você já conhece. E essa percepção é um divisor de águas. Quando o profissional reconhece essa lacuna, algo muda. Ele para de buscar soluções prontas e começa a buscar clareza. Ele entende que não precisa de mais fórmulas, mas de um método que organiza o pensamento. Esse é o ponto onde a evolução real começa. Se essa aula fez você perceber que existe um espaço claro entre onde você está e onde gostaria de estar, isso é muito positivo. A consciência ela vem antes da mudança. Sem consciência, qualquer tentativa de evolução vira tentativa e erro novamente. No próximo bloco eu vou te mostrar exatamente como eu organizei essa estrutura de raciocínio de um curso, deixando claro que ele é, principalmente, o que ele não é. Isso é importante para você entender se faz sentido ou não seguir adiante. Agora eu vou explicar para você sobre o curso, o que ele é e o que ele não é. Antes de falar sobre estrutura, módulos ou qualquer detalhe prático,
eu preciso deixar algo muito claro, porque grande parte de frustração dos profissionais com cursos não vem da falta de conteúdo, mas da expectativa errada criada antes da compra. Então vamos alinhar isso agora com totalmente transparência. Esse curso não é um curso de prática, não é um curso para ensinar técnica de aplicação passo a passo, não é um curso para decorar protocolos, copiar fórmulas prontas ou simplesmente repetir condutas. Isso não é uma limitação, é uma escolha estratégica. O que eu construí aqui foi um curso de raciocínio clínico aplicado aos ativos injetáveis com base em farmacologia, leitura de contexto e tomada de decisão. Ele existe para resolver exatamente o problema do que a maioria dos profissionais sente, mas não sabe nomear: a falta de segurança antes da aplicação. Na prática, muitos cursos ensinam o que fazer, poucos ensinam como pensar. E quando o profissional aprende apenas o que fazer, ele fica dependente daquele cenário específico. Qualquer caso fora do padrão gera dúvida, medo e travamento. Esse curso entra antes disso. Ele organiza a cabeça do profissional, ele ensina a estruturar a decisão, a entender por que uma escolha faz sentido, a identificar riscos antes de executar e sustentar uma conduta com lógica clínica. Por isso, se você está procurando um curso rápido, com protocolos prontos para copiar e aplicar no dia seguinte, esse curso não é para você. E isso não é um problema. Existem outros cursos no mercado com essa proposta. Agora, se você é um profissional da área de saúde que quer parar de depender de terceiros para decidir, que quer entender profundamente o raciocínio por trás das condutas e que busca segurança clínica real, aí sim, esse curso começa a fazer sentido para você. Outro ponto importante, esse curso não substitui a prática. Ele prepara para a prática, ele dá base, visão e organização mental para que a prática seja mais segura, mais previsível e mais consciente. É exatamente por isso que muitos profissionais sentem que algo falta, mesmo depois de fazer vários cursos técnicos e práticos. Aqui o foco não é acelerar, é estruturar. Não é decorar, é compreender. Não é aplicar mais, é aplicar melhor. Esse curso também não foi pensado apenas para iniciantes. Profissionais intermediários e experientes se beneficiam muito, justamente porque já vivenciaram a dor da insegurança, do resultado inconsistente e da dependência de protocolo. Quanto mais você atende, mais você percebe que sem raciocínio clínico estruturado, a prática fica pesada. E eu faço questão de deixar isso claro, porque isso protege você e protege o curso. Quem entra sabendo exatamente o que vai encontrar, aproveita muito mais. E quem entra esperando algo diferente, tende a se frustrar. E é o que eu não quero. Portanto, esse curso é para quem quer dominar a lógica clínica, entender o papel dos ativos dentro de um contexto maior e construir uma prática mais segura e profissional ao longo do tempo. No próximo bloco, eu vou te mostrar como esse curso foi estruturado, o que você vai receber ao entrar e por que essa organização foi pensada para facilitar o aprendizado e a evolução progressiva. Aí você consegue avaliar com clareza se isso conversa ou não com seu momento da sua carreira. Agora que já ficou claro o que esse curso é e o que o curso não é, faz sentido eu te mostrar como essa formação foi estruturada e por que essa organização não é aleatória, mas é estratégica para gerar clareza, segurança e evolução progressiva. Esse curso foi construído para resolver um problema específico, a fragmentação do aprendizado. Muitos profissionais estudam ativos isolados, fazem cursos pontuais e acumulam informação sem conseguir integrar tudo em uma lógica clínica coerente. O resultado é conhecimento espalhado, insegurança na decisão e dificuldade de aplicar com consistência. Aqui a estrutura foi pensada para evitar exatamente isso. O curso é organizado em módulos progressivos, que respeitam a sequência lógica de raciocínio. Isso significa que você não entra direto em temas soltos. Primeiro você constrói base, depois amplia a visão. Só então aprofunda as decisões. Essa progressão é o que vai permitir que o profissional não se sinta perdido, mesmo diante de conteúdos mais complexos. Ao todo, são mais de 250 aulas, organizadas de forma didática, com foco em raciocínio clínico, farmacologia aplicada e tomada de decisão. Não é um curso curto, porque domínio não se constrói em poucas horas, mas também não é um curso confuso. Cada aula conversa com a anterior e prepara para a próxima. Outro diferencial importante é a forma como conteúdos são apresentados. O foco não é decorar nomes ou repetir conceitos.
O foco é entender relações, contextos e consequências. Você aprende a conectar informações, não apenas a armazená-la. Isso é o que faz conhecimento se tornar utilizável na prática real. O curso também foi pensado para profissionais em diferentes momentos da carreira. Quem está começando ganha estrutura mental e evita erros comuns. E quem já atua há mais tempo consegue organizar o que já sabe, corrigir falhas silenciosas e ganhar segurança nas decisões. É comum que profissionais experientes tenham grandes insights, justamente por perceberem onde o raciocínio estava desorganizado. Além disso, o curso conta com um certificado e carga horária definida, o que reforça o compromisso com a formação séria, estruturada e alinhada com a evolução profissional. Mas o principal certificado aqui não é o papel, é a mudança na forma de pensar e decidir. Outro ponto relevante é o que esse curso não foi criado para consumo rápido, ele foi pensado para ser revisitado. Muitos alunos assistem determinadas aulas mais de uma vez, justamente porque conforme a prática evolui, novos entendimentos surgem. E isso é sinal de um conteúdo que acompanha o crescimento do profissional. Tudo isso foi construído com base na realidade clínica, nos padrões que se repetem no dia a dia e nas dúvidas reais que surgem quando o profissional está sozinho diante de uma decisão. Não é um curso feito para impressionar com volume, mas para sustentar com lógica. A organização do curso existe para facilitar a sua evolução, não para te sobrecarregar. Você entra sabendo exatamente por onde começar, o que assistir primeiro e como avançar semana a semana, sem ficar perdido no volume de conteúdo. A ideia é que você tenha uma trilha clara de construção de raciocínio e não um monte de aulas soltas para consumir. No próximo e último bloco, eu vou te explicar como dar o próximo passo para quem esse curso realmente faz sentido agora e o que você precisa fazer se decidir seguir adiante. Tudo que eu te mostrei até aqui não é teoria solta. Essa forma de pensar existe organizada dentro da formação. A Injetáveis Academy ela foi construída exatamente para organizar o raciocínio clínico antes da aplicação, do mesmo jeito que você viu nessa aula. Não como um monte de aulas jogadas, mas como um caminho lógico de construção de decisão. A formação é estruturada em 13 módulos progressivos, organizados por nível de maturidade clínica, não por moda ou por nome de ativo. Ela começa pelo módulo 1, onde o foco é construir base, fundamento dos ativos injetáveis, farmacologia, vias de aplicação, segurança, leitura do paciente e tomada de decisão responsável. Em seguida, no módulo 2, o raciocínio evolui para a classificação e o mecanismo de ação dos ativos. Aqui o profissional para de decorar nomes e começa a entender função terapêutica, sinergias e incompatibilidades. Com essa base organizada, entram os grandes eixos de decisão clínica. No módulo 3, lipolíticos e metabólicos. No módulo 4, aminoácidos e performance. No módulo 5, vamos falar sobre as vitaminas, todas elas, todos os minerais e bioativos essenciais. E no módulo 6, peptídeos e bioativos avançados. Sim, esse conteúdo estão lá. Vitamina B12, vitamina C, complexo B, aminoácidos, minerais, peptídeos, mas o foco nunca é o nome do ativo. É quando usar, quando não usar e como decidir clinicamente. À medida que o raciocínio amadurece, a formação avança para módulos aplicados. No módulo 7, antioxidantes e detoxificação. Já no módulo 8, vamos falar sobre saúde capilar e antiqueda. No módulo 9, vamos falar sobre saúde intestinal e modulação inflamatória. Depois, avançamos para o módulo 10, onde iremos falar sobre estética e rejuvenescimento celular. E no módulo 11, o sistema nervoso e neuroproteção. Aqui o aluno aprende a enxergar o paciente como um sistema, conectando estética, metabolismo e resposta clínica, sem improviso e sem tentativa de erro. Além disso, existem 2 módulos bônus estratégicos. O módulo 12, que falamos sobre anestésicos e alívio da dor, pensando em segurança, conforto e responsabilidade clínica. E o módulo 13, onde vamos falar sobre negócio estético e marketing ético, porque clínica sem posicionamento gera insegurança e dependência de preço.
Outro ponto importante é como o aluno começa. O acesso é liberado após a confirmação do pagamento, mas as aulas elas seguem um cronograma progressivo e proposital. Todos começam pela base, pela organização do raciocínio, não por consumo acelerado. Essa formação, pessoal, faz sentido tanto para quem quer começar e atuar com ativos injetáveis do jeito certo, quanto para quem já atua e quer parar de depender de protocolos prontos, buscando segurança antes de aplicação, previsibilidade clínica e autonomia na decisão. Agora eu vou falar com você sobre algo muito importante. Desde o início, eu deixei claro que no lançamento dessa formação, eu faria uma proposta diferente. Uma proposta pensando para ser acessível, estratégica e realmente justa para quem decide entrar agora. Não é sobre desconto por desconto, é sobre criar a melhor condição possível para quem escolhe começar nesse exato momento. Para você entender o valor real da formação, o curso completo com mais de 250 aulas, fora do período do lançamento, tem um valor de R$ 2.100. Os 3 livros digitais da minha autoria, vendidos separadamente, custam R$ 560. A pasta com as fichas farmacológicas oficiais, ela tem um valor de R$ 200. Somando tudo isso, o investimento total seria aproximadamente R$ 2.860. Mas como eu prometi que, no pré-lançamento do curso, faria algo realmente diferenciado, hoje tudo isso está disponível por R$ 997. Esse valor é promocional e válido somente para este lançamento. Essa aula é uma aula gratuita e pode ser assistida por profissionais de saúde em diferentes períodos. Por isso, as condições comerciais, como valores, bônus e premiações, podem variar a cada lançamento. O que vale sempre são as informações apresentadas de forma clara no grupo oficial do WhatsApp pelo qual você está participando. E também no site oficial da formação, dentro do período da validade informado. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato exclusivamente pelos canais oficiais da nossa equipe. No grupo do WhatsApp estão informados os 3 números oficiais de atendimento. Não solicite informações, não negocie e não responda mensagens de nenhum outro número. Se alguém diferente entrar em contato com você, pode ter certeza, não é a nossa equipe. Isso é para garantir a sua segurança e evitar qualquer tipo de golpe. Agora é o momento de olhar para tudo que você viu aqui, analisar com consciência e escolher o próximo nível da sua carreira profissional. O link está logo abaixo.